Olá! Hoje nós vamos perfurar uma cartela e depois fazer o trabalho dela em uma meia. Aqui eu tenho um perfurador. Esse é um perfurador simples. Existem vários modelos, mas esse é o perfurador da Eugene que veio acompanhando a minha máquina. Às vezes é vendido em separado, às vezes vem junto. Enfim, cartela sem nada, uma cartela sem uso ainda. Ela é de um material variável também. Existem os mais moles e existem esses que são um pouquinho mais resistentes. Eu prefiro essa. Mas quando a gente não acha, é questão do mercado. Coloca-se, a cartela tem uma carreira de furinhos bem pequenininha, que deve ser colocada adaptando no perfurador, de modo que ela fique retinha. Primeira carreira de furinhos é para ajustar na máquina na hora que nós estamos girando a cartela. Segunda carreira de furinhos continuada aqui também, ela ajuda quando você faz looping. A terceira carreira é onde nós começamos em si a fazer a perfuração. É aquela que não tem nenhum furinho ainda. Então, coloca a tua cartela de modo que você enxergue as duas primeiras carreiras de furinho para baixo da primeira carreira do perfurador. O perfurador tem 12 carreiras em altura, 24 pontos, que é o que a gente tem na máquina, na cartela. Então, colocada a cartela ali dentro, o perfurador deve ser fechado. Para perfurar, ele vem com uma caneta perfuradora, cuja pontinha é arredondada e tem um engatezinho bem afiado aqui dentro. Isso em mãos, pegamos a nossa amostra de ponto. Eu coloquei aqui num papel quadriculado, podia ser milimetrado, e já coloquei, eu não costumo fazer, mas para explicar melhor, eu coloquei a numeração de 1 a 24, de 1 ao infinito. Ao infinito não, a quantia que nós temos de carreiras para fazer o desenho. Primeira carreira, no quadrinho número 3, eu tenho uma bolinha. Então, eu conto na minha cartela, no meu perfurador, eu conto as casinhas que tem sem perfurar, que estão em branco, e aonde fica a que foi marcada para perfurar. E assim eu vou acompanhando o esquema. Esse é um desenho bem básico. Então, vamos lá. Terceiro quadrinho, eu tenho uma bolinha. Então, é ali que eu coloco o meu perfurador. Esse daqui, ele precisa de uma certa pressão na hora que eu estou fazendo. Ele não é tortinho que a gente coloca, é bem retinho. E a calca perfura um pontinho ali. Não sei se dá para ver pela câmera. A calca e ele perfura, porque toda a borda do perfuradorzinho aqui, dessa caneta perfuradora, toda a borda é bem afiada. Então, conto, o terceiro furinho já foi, o terceiro quadrinho já foi, agora o próximo é no sétimo, então, perfuro, calcando, ele faz um barulhinho de calcar. E assim eu vou fazendo toda a primeira carreira. Dá para perceber que faz um furinho, pula 3, faz um furinho, pula 3, novamente. Primeira carreira de furinhos, toda feita. Vou para a segunda. Se usar uma régua para acompanhar o furinho ali, para não se perder, porque um errinho aqui, ou joga a cartela fora, ou inutiliza a cartela, ou coloca um durex ou alguma coisa para colar se fez o buraquinho errado.
Mas eu não gosto dessa técnica porque esses durex acabam caindo. Então, segunda carreira, eu tenho os 3 primeiros quadrinhos perfurados. Vou perfurar. Pulo 1. Esse também se repete. 3 furados, um liso sem perfurar. Então, é só repetir. Segunda carreira, todos perfurados. Todos os que tinham que ser perfurados, né? Na terceira carreira, eu deixo um vago, 3 perfurados. Terceira carreira, toda feita. Quarta carreira, deixo um vago no início, perfuro já o segundo, deixo 3 vagos, perfuro o próximo, e assim eu vou deixando 3 e 1, 3 e 1. E o desenho em si já está feito. Se eu quisesse terminar a cartela por aqui, eu poderia, mas eu vou fazer os 12 furinhos do perfurador para ter uma visão melhor desse desenho. Então, ele se repete nas próximas e próximas e próximas carreiras. Sempre eu seguindo o número de carreiras e o número de furinhos, eu vou conseguir fazer o desenho. Posso fazer a cartela inteira, mas daí eu perderia a oportunidade de aproveitar mais pontos nessa mesma cartela. Então, eu só faço essas 3 carreiras básicas. Ele tem 4 carreiras de altura, 4 pontos de largura. O pontinho em si se repete tanto nas carreiras que seguem, quanto nas carreiras que vêm, quanto nas furinhos que vêm na horizontal. Eu vou perfurar e nós já mostramos toda a cartela feita.
coloco a cartela na máquina. Quando essas compradas, elas têm a numeração aqui na lateral também. E, normalmente, a primeira carreira a ser selecionada lá está na carreira número 1, que conta aqui. Mas é sempre bom testar antes de começar a peça. Fazer a amostra antes de começar a peça para saber exatamente o começo. E fazer uma linha de marcação, uma régua passa com uma linha em caneta permanente, por exemplo, para você saber o início real da cartela. Quando ela terminar, eu retorno, rebobino ela para essa carreira aqui, porque eu só tenho 3 desenhos perfurados. Se você tiver a cartela inteira perfurada aí, é só colocar as 2 abotoaduras e girar em looping, certo? Nós vamos começar com 2 cores. Aqui eu tenho creme, que é a cor principal, a cor de fundo, que é a que vai ser o calcanhar, a ponta e a barrinha. E a cor castor, que é um marronzinho mais claro, que vai ser o desenho fantasia. Primeiro, acabei de passar os pontos da frontura para a máquina, passo o carro para a esquerda. Na esquerda, eu já ligo na máquina o cassê para ele selecionar as agulhas. Trago para cá. Como foi perfurado há pouco, eu lembro que a primeira agulha era 1 a cada 3. A primeira carreira a ser selecionada era 1 cada 3. Então, aqui está 1 cada 3, está correto. É jacar, coloco no MC acionado. E a cor fantasia já nessa posição B. Agora é só tecer. Ele vai ser um desenho pequenininho. Observando que aqui eu tenho ele 4 pontos, 4 carreiras. Se eu quiser fazer ele duplicado em altura, é só colocar naquela alavanquinha triângulo estendido, que fica aqui ao lado da cartela. Mas eu não quero, eu quero fazer ele assim, miudinho. Outro detalhe, quando for para fazer meia em jacar, cuidar para que o ponto que esteja sendo escolhido não tenha uma distância muito grande entre um ponto e outro, que daí essa carreira que não trabalha aqui determinadas agulhas, ela não fique muito grande. Se ficar grande, na hora que calça a meia, vai acabar engatando ali e puxando o fio. Então, isso também tem que se observar. Que ponto fazer para meias? Aqui eu vou fazer uma diminuição, porque geralmente em cima é maior do que calcanhar. Então, eu vou fazer uma diminuição interna de 1 ponto, tanto num lado quanto no outro. Agora, fiz a diminuição aqui, já arrumo as agulhas que vão ficar para cima para que formem o desenho correto. Elas se repetem, 3, 3, 3. A cada 3, uma para baixo. Aqui, 3 para cima, uma para baixo. 3 para cima, uma para baixo. Eu tenho que arrumar, quando eu faço a diminuição, eu tenho que arrumar a lateral. Que foi, minha preta? Olha só a minha ajudante aqui. Essa é a minha preta. É uma menina muito, muito, muito bonita. É sim, ela quer sair, mas não vai. Terminou a minha cartela e eu não tinha observado. Então, o que eu faço? Aperto os 2 partes, desligo o MC, desligo o cassê, ergo o meu contador de carreira. Levo para a esquerda,
Arrumo a cartela na carreira número 1 e trago o carro daí com o cassê ligado. Quando alguém distrai a gente, né, Preta? Não se consegue fazer um trabalho sem errar. Eu quero conseguir fazer sem errar, então, Preta vai brincar. Selecionado. Agora eu vou fazer novamente diminuição. Lembro das agulhas que estavam em cima. Aqui termina a minha carreira de perfurados. Então, antes eu já giro a cartela na posição Chegou a hora do calcanhar. O calcanhar vai ficar à direita. Então, trago para cima as agulhas da esquerda. Aqui ergui uma errada. Calcanhar é liso, não é na cartela, não é com desenhinho. Se eu quisesse, poderia até fazer, mas esse daqui vai ser meio calcanhar e eu não quero ele em desenho. Desligo o MC, desligo o cassê e coloco a máquina em suspenso. Eu estou nessa carreira aqui com desenhos selecionados. Quando eu terminar esse meio calcanhar, eu tenho que colocar nessa mesma carreira aqui. Então, não dá para brincar nem com cachorro nesse momento crucial do calcanhar. Ou de qualquer outro, se fosse um desenho, um decote, por exemplo, que eu preciso deixar metade em suspenso, também eu tenho que voltar as carreiras, as agulhas à carreira que estava selecionada. Aqui vai passar um nozinho, não tenho como deixá-lo para é nozinho só de um fio. Não tem como eu deixá-lo na espera, então ele vai ficar para dentro. Quando acontece assim, eu preciso refazer o ponto onde foi feito o nó, para que ele fique solto, ele não fique emaranhado junto. Fiz 10 aumentos, 10 elevações de cada lado. Agora, abaixo um lado e vamos baixar com o transportador as demais.
2 partes acionados, vou para a esquerda, ligo o KC, ele selecionou, ligo o MC no meio e coloco o fio fantasia novamente. E agora é só tecer. Agora eu cuido só nessa carreira, esses pontos que estão aqui. Já está na hora de rebobinar a minha cartela. Aham, esqueci de uma coisa. Desmarcar as carreiras aqui para eu ter o número de carreiras exatas na sola do pé, porque essa é a primeira meia. Fiz 6 carreiras, então arrumo 6 carreiras. É preciso pensar em tantas coisas quando se faz um trabalho, né? Pois é. Aqui também eu vou fazer diminuições internas, porque calcanhar é mais largo do que ponta de pé. Normalmente, né? Uma inscrita me falou o que fazer com a meia que fura. Que tipo de trabalho pode ser feito para a meia não furar? Eu costumo avisar as pessoas que compram meia de não usar em bota ou sapato, porque o atrito acaba esgaceando, principalmente a parte do calcanhar. Ponta do pé, às vezes é a unha muito grande ou a unha que não está devidamente cortada, acaba furando ali, mas não tem muito o que fazer. Ou substitui essa região aqui por linha, que a linha resiste um pouco mais, e avisa sempre as pessoas, olha, meia fura, tem que tomar cuidado. Porque tudo tem uma vida útil determinada, nem sempre você fazendo um trabalho excelente vai garantir que ele dure assim 100 anos, não vai. É bom avisar. Rebobinando a cartela. Mais uma diminuição. Mais uma rebobinada. E aqui está na hora de começarmos a ponta do pé. O calcanhar foi feito à direita, a ponta faz-se à esquerda, sempre no sentido contrário do calcanhar. Então, eu preciso levar o carro para a esquerda. Tiro o fio fantasia, porque a ponta vai ser lisa também, igual o calcanhar foi feito. Desligo o KC, desligo o MC. Seleciono para cima metade dos pontos e faço a ponta normal. Máquina, o carro posto em suspenso, porque aqui eu tenho pontos em suspenso. E aqui passou outro nozinho. Então, eu desfaço ele.
e refaço o ponto. Não tem como eu deixar ele do lado, então ele passou pelo meio. Preferencialmente não ter nó, mas quando tem, acontece isso, deixa-se no meio. A ponta poderia ser feita em jacar? Sim, não tem problema nenhum fazer o jacar, porque nós estamos em suspenso e o carro trabalha tanto esse botão do suspenso quanto o MC, ele trabalha normal. Quando é rendado, não, porque o carro L não aceita essas agulhas em suspenso aqui. Mas qualquer outro ponto daria para ser feito com o carro em suspenso e MC, ou tuque, ou parte. Porém, eu acho mais engraçadinho esse trabalho aqui, que é espelho, feito com ponta e calcanhar diferente, com a ponta e o calcanhar na mesma cor da barra, por exemplo. Aí ele tem um detalhe bem interessante. Eu já tiro e mostro para vocês. Calcanhar, eu faço meio calcanhar. Ponta, eu faço inteira. Ou seja, elevo primeiro e agora eu estou baixando. Esses últimos eu simplesmente tiro do suspenso e trago o carro. Corto com uma sobra de fio para costurar a ponta e tiro com linha de outra cor. Assim, nós temos a ponta, que depois tem que costurar aqui, e calcanhar. Ele fica bem bonitinho. E olha o ponto que nós chegamos perfurando e colocando aqui. Ele dá uma ilusão de ótica, porque o mesmo marrom se repete no creme. Isso em preto e branco fica uma maravilha, que são as cores clássicas do trabalhos geométricos. Eu vou costurar a ponta e a lateral e já mostro para vocês. E aqui o nosso trabalho finalizado. A ponta e o calcanhar na mesma cor do fundo, que é a cor da barra, fica bem engraçadinho. Se fosse a continuação, eu acho que não seria tão bonito, mas também dá para tentar fazer seguindo o desenho em jacar. A observação aqui é, além de não deixar muito fio entre um pontinho e outro, ou seja, escolher motivos pequenos para fazer a meia, também é interessante considerar que jacar não estica em largura. Então, sempre colocar um pouquinho mais, 2, 3, 4 pontos a mais do que costuma se fazer com malha lisa, por exemplo, uma meia, porque ele não estica. Quando veste a meia, a trama do ponto que fica por cima e os fios que ficam por baixo seguram a meia no sentido de largura. Então, coloca um pouquinho mais de pontos. E tece a quantia normal. O comprimento, ela dá praticamente igual a malha lisa. Então, essa é a nossa dica de perfuração e de confecção do trabalho. Aqui é uma meia. Eu vou deixar na descrição a forma de costura de ponta, quem ainda não viu, quem não sabe, quem não conhece.
A forma de fazer é idêntica a uma meia normal. Ok? Dá para variar bastante essas tonalidades. Em 2 cores eu acho super. Se quiser fazer em ponto estendido, também dá. É só colocar no triângulo mais espichado. E tudo fica muito bonito. Imaginação, criação, a gente consegue fazer bastante coisa. Certo? Bom trabalho!